presente no nosso dia a dia, mas o único que podemos encontrar na natureza é a água. A fase sólida é a fase mais densa e as moléculas estão compactadas. O gelo é a fase menos densa da água. E elas estão cercadas por outras moléculas que formam um tetraedro. Quando ocorre a fusão, o tetraedro ele se separa e as moléculas elas preenchem o vazio, aumentando o volume e diminuindo a densidade. Com isso, o gelo sobe para a superfície e ele é atingido por raios solares. Assim, os raios solares não conseguem adentrar as camadas mais profundas dos oceanos e preservando a vida marinha. O calor liberado ou absorvido por uma massa provoca variação de temperatura, como mostra a seguinte fórmula. Q é igual à quantidade de calor, M significa massa, C nós chamamos de calor específico e delta θ é a variação de temperatura. O calor específico da água é muito alto. Pode-se dissolver grande número de substâncias e gases dissolvidos nela. O oxigênio é 2 vezes mais solúvel do que o nitrogênio em água. A quantidade de dióxido de carbono dissolvida é pequena, pois sua porcentagem no ar é baixa. Módulo 2 da apostila de Química, e um dos assuntos abordados nesse módulo é o ciclo da água. E caso vocês não saibam, a água é o único líquido natural encontrado na Terra. Mas existe todo um processo, um ciclo, né? Não importa se é rio, lago ou mar, todos vão sofrer o processo lá do ciclo da água. E ele começa assim: a água está no estado líquido e ela vai sofrer um processo da evaporização, ou seja, ela vai sair do estado líquido e vai para o gasoso, ela vai subir até as nuvens. Nas nuvens elas vão sofrer outra mudança, que é a mudança do estado gasoso para o estado líquido de novo. E essa passagem, essa transformação se chama condensação. Então nas nuvens elas vão sofrer a condensação e de lá elas vão descer em forma de água. Aí é o que a gente conhece de chuva ou neve. Eu vou falar sobre o tratamento da água. Para a gente poder consumir uma água, essa água ela tem que estar potável e limpa, e para chegar ao ponto dela estar potável, ela passa por várias etapas. A primeira etapa do tratamento é a peneiração, em que as águas que vêm de rios, reservatórios e lagos, elas passam por um processo de peneiração para reter grandes objetos e separar impurezas, como peixes, garrafas, plásticos, essas coisas. Logo após vem a coagulação, em que a água recebe um tipo de coagulante para desestabilizar e agregar a sujeira. Depois de coagulada, a água passa por outra mistura para que haja formação de flocos de sujeira e outras partículas, e isso é denominada floculação. Depois da coagulação e da floculação, a água passa pela decantação, que é a separação desses flocos de sujeira da água. Poluição da água. A água tem 5 formas de caracterizar a poluição da água. 1. Por matérias orgânicas biodegradáveis, que se decompõem e no processo de decomposição liberam CO2, porém consomem muito oxigênio. E é assim que você passa a medir o nível da água poluída pela matéria orgânica biodegradável. Pela quantidade de O2 que ela consome em relação à quantidade de matéria orgânica encontrada no local. E também temos também por matérias orgânicas não biodegradáveis, como o detergente, que mata bactérias que fazem a decomposição por sua vez, e também os não biodegradáveis, os detergentes não biodegradáveis, muitos têm fosfato, que causam a eutrofização. Que é isso? É o aumento de nutrientes na água. Então isso acelera o crescimento das algas e desequilibra o ecossistema no lugar, porque, né? Isso. Temos também o causado por petróleo, pelo petróleo, óleo, enfim, que quando você despeja na água, ele forma uma película
impedindo a passagem, a troca gasosa da água, das algas e fazendo assim com que os peixes morram asfixiados. E por fim, que eu vou falar aqui, porque os outros tipos a Ana vai falar, é a poluição por ácidos da água por materiais ácidos e básicos, que é quando a água doce tem um pH por volta de 6,5 a 8,5, e a maioria dos peixes consegue sobreviver com pH de 5 a 9, assim. E em pH inferior a 4, poucas algas e bactérias sobrevivem. Então, isso acontece quando o lançamento de resíduos industriais, excesso de mineração, que contém enxofre e tal. E continuando sobre a poluição da água, há mais dois tipos, que um deles é pelo aumento da temperatura, que ocorre quando a quantidade de gás dissolvido em água diminui pelo aumento da temperatura. E conforme quanto mais gás dissolvido, pior, pois mata vários tipos de peixes. E existe também outro tipo, que é pelos íons de metais pesados. Existem os íons de metais, que são essenciais para a saúde humana. Também existem os íons de metais, que são chamados de íons de metais pesados, porque eles têm mais massa do que os íons essenciais. E os íons de metais pesados ligam-se às nossas proteínas, fazendo elas não funcionarem normalmente. Os efeitos se traduzem aos danos ao nosso sistema nervoso, aos rins, ao fígado, ao retardamento mental e até a morte. A prevenção, de modo a fazer que não atrapalhe na poluição da água, é o melhor caminho.